Recém-liberto da prisão por um crime que não cometeu, um jovem decide recomeçar sua vida trabalhando com o tio, um homem poderoso de muita influência, que cuida dos metrôs da cidade de Nova York. Mas logo no primeiro dia de trabalho, descobre que existe muita corrupção por trás disso tudo. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Caminho Sem Volta. Esse é o nosso segundo vídeo da série acompanhando toda a filmografia do James Gray, desbravando tudo que ele tem a nos entregar. Mas agora vamos ao filme em questão. Caminho Sem Volta, lançado no ano 2000, é um filme que volta a trazer todo aquele clima de um thriller policial, de crime, mas com forte veia também dramática, trabalhando toda a complexidade dos seus personagens. Por sinal, existem muitas semelhanças entre esse filme e Fuga para Odessa, o primeiro longa do James Gray. Não só por se tratar de relações familiares, uma mãe doente, um filho que precisa provar o seu valor, em um mundo extremamente corrompido, com uma figura mais velha exercendo influência sobre ele, mas por todo o tom que existe nesse longa. É um filme que explora de maneira muito direta uma espécie de corrosão moral da sociedade, da família, das instituições, do sistema. E com isso consegue tocar em sentimentos um tanto quanto específicos, mas muito profundos, que genuinamente mexem com as pessoas. É a vingança, é a injustiça. É quando a gente vê aquela situação onde uma pessoa que não merecia estar ali começa a sofrer e você se indigna. É uma das piores dores que existe. E esse filme lida muito bem com isso. E com uma maturidade, com uma sensibilidade rara de se ver no cinema contemporâneo, e que o James Gray carrega como uma das suas principais bandeiras, digamos assim. E dentro desse tema da corrosão moral, a gente entra na já citada estrutura familiar, mas existem dilemas um pouco mais claros, como por exemplo aquele clássico impasse de siga uma vida honesta, porém um pouco mais difícil financeiramente, tendo que lidar com uma série de problemas cotidianos um tanto quanto chatos e às vezes dolorosos, ou vou por um caminho mais fácil, onde eu consigo um dinheiro mais imediato, lidando com pessoas perigosas, com esquemas sujos. Para que lado eu vou? Um impasse típico da juventude, em especial em momentos de crise, em momentos de instabilidade social. E outra coisa que aparece também nesse contexto, de certa forma subindo de prateleira, são as decisões difíceis e os esquemas que os poderosos vão tomar por trás dos panos. Os responsáveis pela polícia, os responsáveis pela política, os empresários. Esse filme demonstra muito bem como tá tudo conectado. Até mesmo empresas concorrentes em momentos chaves precisam se aliar para que uma não derrube a outra, afinal, ambas estão imersas na podridão. E todos esses conceitos e dilemas um tanto quanto abstratos na nossa cabeça, que a gente tem dificuldade de ver materializado em tela, num filme, vão aparecer a partir dos personagens que compõem essa história. E o elenco aqui é sensacional. É o James Gray fazendo aquela seleção de elenco que enche o nosso coração cinéfilo, conciliando atores do momento que estavam ali em plena ascensão com grandes astros já consolidados que vêm inclusive de movimentos que o James Gray admira, como por exemplo a nova Hollywood.
A gente tem, por exemplo, nesse elenco, como os dois pontas de lança, digamos assim, o Mark Wahlberg, que estava começando a ascender na indústria, e o Joaquin Phoenix, que também estava nesse movimento, por mais que já tivesse pego uns papéis um tanto quanto mais ousados. Ao lado deles, a gente tem a jovem Charlize Theron, que está começando a explorar novos territórios e tentar papéis que vão jogá-la lá pra cima muito em breve. E aí, entrando na velha guarda, a gente tá falando, por exemplo, do James Caan, que vocês devem conhecer do Poderoso Chefão, do Louca Obsessão e de tantos outros clássicos da história do cinema. Mas não só ele, a gente tem aqui a Faye Dunaway, que vocês devem conhecer lá do Bonnie e Clyde, o filme que inicia a nova Hollywood para muitos cineastas, e a Ellen Burst, que vocês devem lembrar de O Exorcista, a mãe da Regan. É basicamente o elenco dos sonhos de todo cinéfilo. Eu fico me imaginando no lugar do James Gray, cara. Segundo filme da carreira ele lidando com essa galera. É muito talento. E eu tô os enaltecendo tanto assim porque, como eu comentei com vocês, é um filme que tá operando dentro desse lance do thriller policial, de mistério, com vários impasses, mas que também traz o drama como um elemento primordial, essencial para essa história. A mãe doente, por exemplo, gera alguns dos momentos mais bonitos do filme. O James Caan aqui nesse filme faz esse personagem poderoso, o tio do protagonista, que exerce muito controle e dominação em atos sutis. O Joaquin Phoenix é o cara que acha que tá sempre ganhando, que tá sempre saindo por cima, mas não se dá conta de que para ele ter essa sensação, alguém tá pisando na cabeça dele, ou quando precisar vai descartar ele da forma mais drástica possível. E o Mark Wahlberg é o nosso orelha. Junto de nós ele tá conhecendo esse mundo agora e é muito inocente, o que vai fazer com que todas as dores desse mundo de alguma forma recaiam sobre ele e toda a culpa que ele vai sentir acabe se potencializando. E a direção do James Gray ainda por cima não joga todas as informações na nossa cara assim que o filme começa. As informações são dadas aos pouquinhos, com olhares que posteriormente se transformam em falas explicativas, com pequenas frases que posteriormente ganham novos significados. É uma grande teia de relacionamentos onde tudo tá conectado, mas não necessariamente você vê os fios. Eles vão aos poucos se revelando, e quando você se dá conta, você já tá preso nessa teia, você já tá completamente amarrado e fisgado por essa história. E aí, novamente, assim como eu fiz em Fuga para Odessa, eu ressalto o impacto e o peso emocional que tudo teve sobre mim. Foi como escombros caindo, o mundo do protagonista ruindo e o meu, de certa forma, indo junto do dele. Eu tentando dar a mão para socorrer e não conseguindo alcançar. E é um filme que vai passando por uma série de altos e baixos que nos jogam por sensações muito mistas e muito loucas. O James Gray é um cara de direção não chamativa, mas muito presente. Não é um cara que vai trazer aquele mega plano sequência, aquele plano extremamente diferentão como um Brian De Palma da vida. São movimentos sutis, são enquadramentos simples, mas repletos de intenção. Ele sabe o que quer comunicar, ele sabe o que quer causar e ele sabe como fazer isso. Seja por um tempo a mais que a câmera fica no rosto de um ator, seja por uma trilha que entra ou sai num momento, entre aspas, estranho. Tudo tá muito bem posicionado, mas tudo tem organicidade, tem naturalidade, nada parece forçado, antinatural. Tudo tá no seu devido lugar, muito bem encaixado. A única coisa que talvez me incomode um pouquinho nesse filme acaba sendo seu final. Eu sinto que ele tenta amarrar demais os elementos,
é um problema que eu sinto que vem muito mais do roteiro do que necessariamente da direção, mas pode ser uma combinação dos dois fatores, e essa necessidade de amarrar tudo torna o final um tanto quanto protocolar, tanto quanto burocrático. É aquele final onde a gente tem um panorama geral das coisas e uma resolução não necessariamente feliz, mas completa demais. Eu sinto que falta aquele temperinho de você conseguir jogar pro público uma certa reflexão, um certo pensamento que fica para depois que os créditos começam a rolar. Por sinal, já que eu citei o roteiro, fica aqui a curiosidade, tá? O roteiro desse filme é escrito pelo próprio James Gray em parceria com Matt Reeves. Ele mesmo, o diretor dos filmes do Planeta dos Macacos mais recente, do The Batman, ele mesmo, ele já estava aqui como roteirista. Mas no geral, é isso, e eu não vou me estender muito porque a gente ainda tem outros aspectos da filmografia do James Gray para comentar quando a gente for falar de outros filmes dele. Isso vai acontecer se vocês deixarem o like aqui embaixo, se vocês continuarem comentando, se vocês continuarem compartilhando e se inscrevendo. Esse canal depende do apoio de vocês, e pra gente continuar a falar desse cineasta tão interessante, mas tão pouco explorado pela cinefilia BR, eu preciso de vocês, eu preciso desse apoio. Inclusive, a gente tem o clube de membros que com R$ 3,99 ao mês você recebe conteúdos exclusivos. É baratinho, não tem desculpa para não assinar. E, gente, eu vou ficando por aqui. Como eu disse, acho que consegui fazer um bom apanhado geral de elementos que me chamam a atenção em Caminho Sem Volta, e a gente volta a se encontrar no futuro em outra crítica. Eu espero você. Um forte abraço, valeu, falou e fui!